Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Ian e hoje iremos falar um pouco sobre carregamento de mídias, voltado para plataformas, até mesmo o site ou até mesmo uma rede social. Então a gente precisa entender um pouco do que se trata essas informações, qual é o procedimento, que a gente faz um famoso upload de arquivo e o quanto que impacta na sua página ou na sua plataforma um determinado arquivo de um determinado tamanho. Tá? Então tudo isso a gente vai aprender agora. Tá? Então antes da gente começar de fato, falando sobre o próprio upload, colocar um vídeo no site, como funciona, Acredito que ainda muitos não tenham esse conhecimento voltado para página web, criação da página, inserção de vídeo. A gente vai ver de uma forma um pouco mais geral, tá? Então a gente precisa entender o seguinte, pessoal. Vamos começar pelo básico aqui, tá? Vamos lá. O tema, Eu vou colocar como mídias, porque a gente vai entender tanto imagens quanto vídeo, tá? Então a gente não fica preso somente a um fator. Então carregamento de mídias, O que a gente precisa entender é que a ferramenta de utilização ela é o responsável pelo que a gente tem de resultado final. E a ferramenta que a gente utiliza é o próprio computador. Então vamos pegar aqui um exemplo do computador bem simples, tá? Tanto faz, pode ser um computador ou o notebook, tá? Mas só pra gente entender melhor, Acho que algo visual fica bem mais prático. Bom, pessoal, quando você tem um computador, você pode entender ele como duas partes principais. A primeira, as duas são termos técnicos, mas a gente pode entender como hardware e a outra como software. Então vamos alterar já, deixar branco aqui também, tá? Então você tem duas frentes, o hardware e o software. Bom, o que seria isso, Vamos desmembrar então parte a parte. O hardware a gente considera toda a parte física do computador. Ou a gente pode colocar como PC. Tá? Então, hardware é toda a parte física. E o software seria o inverso. A gente pode colocar aqui como toda parte lógica. E aí já a gente vai ver onde que entra o carregamento de mídias. A gente precisa entender esse conceito primeiro. Tá? Então, tudo que você tem de parte física no computador, a gente considera como um hardware. E tudo aquilo que você tem de parte lógica, a gente considera como um software. E a gente tem os mais diversos exemplos, voltado para hardware. Então é tudo aquilo que você pode pegar ou tocar no computador. Como, por exemplo, um mouse é uma parte física do computador, um teclado, entre outros. Isso falando a grosso modo, tá? Os exemplos mais simples aqui de parte física. Então, tudo aquilo que você pode tocar no computador. Já a parte física é aquilo que você não pode tocar, que seriam os
programas. Então a gente tem aqui, por exemplo, o pacote Office, você tem os jogos, os arquivos, tá? Então tudo aquilo que é lógico dentro do computador, tudo aquilo que seria uma espécie de programa ou arquivo, tá? Bom, esses fatores, eles estão diretamente ligados à capacidade do computador. Então, se você tem um mouse e um teclado bom, o desempenho aumenta, né? Seja para fazer um desenho, digitar. Se você tem uma parte lógica boa, um programa bom, facilita também a vida do usuário. Uma edição de texto, uma edição de imagem. Mas existem alguns conceitos que são um pouco além e um pouco mais técnico, como por exemplo, memória RAM, HD, tudo isso são peças do computador, né? Então vou colocar o exemplo aqui, ó, RAM e HD. Vamos colocar aqui através dessa maneira também, que aí vai facilitar. E aí, para ficar mais fácil o entendimento, eu vou pegar aqui uma memória RAM, só para exemplificar. Acredito que algum aluno já tenha visualizado, né, ou visto essa imagem, né? Então temos aqui o exemplo da memória RAM. E aqui eu vou colocar o HD, né, que é o Hard Disk, ou provavelmente HD. É esse componente, aqui ele está aberto, tá? Vou pegar esse fechado aqui mesmo, da Western Digital. E a gente tem então HD e memória RAM. Além disso, uma outra peça importante que a gente pode colocar aqui é a CPU. Então a gente pega aqui uma imagem de uma CPU, que na verdade é processador, né? CPU é a sigla para Unidade Central de Processamento. Então, a gente vai pegar aqui um exemplo simples, tá? De um processador. Tudo isso são peças que vão diretamente no computador, tá? Então isso aqui a gente está falando de hardware, tá? Então temos aqui a RAM, o HD e a CPU, que é o processador. E aí temos exemplos também de alguns softwares, tá? Algo que o pessoal conhece também, que é o sistema operacional. Sistema operacional, como por exemplo o Windows, tá? A gente tem o pacote Office. E a gente tem outros exemplos, né, como por exemplo navegadores ou o próprio navegador. Bom, eu vou trocar esse pacote Office aqui para um outro exemplo, que aí eu acabo utilizando tudo. Vamos colocar aqui para VS Code, que é um programa, tá? Ou até mesmo o bloco de notas. Perfeito. Então vamos pegar aqui uma imagem sistema operacional. Temos vários exemplos de sistema, tá? Vou pegar essa imagem que resume aqui, né? Na verdade aqui tem o Chrome, né? Vamos pegar essa daqui, ó. Ah, essa aqui tá interessante, ó. Não, aqui de novo tem o Chrome. O Chrome não é um sistema operacional. Vamos pegar essa aqui então, ó. Então, exemplo, sistema operacional. Vamos pegar aqui o VS Code. Vou pegar uma imagem com o próprio código, que aí depois a gente vai entender um pouquinho melhor. Vou pegar essa aqui mesmo. Então aqui é o exemplo do código. Vamos aumentar aqui um pouquinho. E navegadores.
aqui um exemplo também bem bacana. Bom, a ideia é a mesma coisa, né? Então aqui são conceitos lógicos do computador, programas, navegadores, né? Então é um exemplo aqui do Google Chrome, Mozilla, tá? O Microsoft Edge, né? O antigo Internet Explorer. Sistema operacional a gente tem aqui o Windows, né? macOS e Linux também. Então são conceitos que a gente acabou de descobrir. Caso você não tenha o conhecimento, o computador então ele é formado pelo hardware, pelo software, parte física, parte lógica. E a partir disso, a gente tem uma junção, uma interação entre esses dispositivos, tanto a parte física quanto a parte lógica. Cada peça e cada programa possui uma função, né? Mas o que a gente pode resumir é: independente se determinado programa é armazenado dentro de uma peça de computador, tudo se resume a uma linguagem universal do próprio computador, que a gente chama de sistema binário. E a partir do sistema binário, o computador compreende todas as informações baseadas em dois dígitos, 0 e 1. Então toda a informação do computador, independente se é uma imagem ou se é um vídeo, é baseada em um conjunto de sistema binário. E a partir do sistema binário, a gente dá início a algo que vocês já ouviram falar, como por exemplo, kilobyte, megabyte e gigabyte. Então as coisas começam a fazer um pouquinho mais de sentido agora. Eu vou pegar essa imagem aqui, que ela é muito mais simples. Deixa eu cortar e pegar só a parte aqui interessante pra gente. Aqui. E aí vai fazer um sentido maior. Bom, a ideia então, né, falando-se de sistema binário, é que o computador compreende somente 0 e 1, esses dois valores. Podemos entender 0 de uma maneira bem simbólica, tá? Não é 100% dessa maneira que acontece, mas para a gente entender é super válido. 0 seria ausência de corrente elétrica. 1, corrente elétrica. E aí você tem então uma espécie de linguagem que o computador entende. Tem corrente, não tem, ou ligado, desligado, ligado, desligado, ligado, 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 desligado, desligado. Mais ou menos dessa maneira. A partir disso, você tem alguns conjuntos, né? Onde a gente pode dizer que tanto 0 quanto 1 são bits. E aí se você junta 8 bits, por exemplo, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Isso aqui é um conjunto de 8 bits, pois eu tenho o 0 e 1, né? Cada um é um bit. E aqui eu tenho uma quantidade de 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui eu tenho um total de 8 bits. Quando você junta 8 bits de informação, independente, tá, de número qual seja, poderia ser tudo 1 aqui, não importa. Quando você junta 8 bits, que são pulsos elétricos, você pode afirmar que esses 8 bits, eles se transformam em 1 byte, que é o que está sendo representado nessa imagem aqui. Tá? Então ela se torna 1 byte. E aí acaba entrando o conceito de unidades de medidas da computação. Então essas unidades de medidas surgem desse sistema binário, que surge por conta de peças, equipamentos
juntamente com a junção de programas. O computador entende tudo como sistema binário, é a linguagem que ele entende, né? O computador só entende isso. Então, todo tipo de informação, seja ela uma imagem, um vídeo ou um programa, ele vai entender aquele programa, aquela imagem, aquele vídeo como um conjunto binário. E para a gente entender melhor, quando você junta 8 bits, conjunto de bits, ele se torna um byte. Então, em um byte você tem 8 bits, um byte é igual a 8 bits. Da mesma maneira que a gente pode afirmar, então, que 2 bytes seria igual a 16 bits. Então, é bem simples, né? Se 1 byte equivale a 8 bits, então 2 bytes equivale ao dobro, que é 16 bits. E aí, nessa brincadeira de bits transformado um conjunto de 8 bits a 1 byte, quando você junta 1024 bytes, se torna 1 kilobyte. Quando você junta 1024 kilobytes, se torna 1 megabyte. E quando você junta 1024 megabytes, ele se torna 1 gigabyte. E assim vai indo, né? Giga, tera, peta, hexa, zeta, iota, bronto, jop e por aí vai indo. Isso são os tamanhos dos arquivos. E aí entra aquilo que eu acabei de falar, né? Essas informações, nada passa além, né, de ser um conjunto binário. Então, se você tem uma imagem, ela é um conjunto binário para o computador. E a prova disso é que cada arquivo do computador possui um tamanho. Então, quando você tem, por exemplo, um arquivo de texto, né, vamos utilizar aqui o exemplo, ó, botão direito, novo, documento de texto. Eu vou colocar aqui o exemplo de Ian, vou dar Enter. Isso aqui é um arquivo de texto. Você pode digitar alguma coisa aqui, né? Então vamos digitar Ian Gabriel Coelho, arquivo, e eu vou clicar aqui em salvar. Pronto, salvei. Então tem um arquivo de texto salvo. Esse arquivo de texto eu vou utilizar como referência. Vou copiar aqui essa imagem, vou copiar e vou utilizar aqui. Opa, ela não veio, né? Deixa eu copiar ela de novo. Copiar, colar. Aí, agora ela veio. Então eu tenho um arquivo de texto na qual ele possui um tamanho. Qual que é o tamanho desse arquivo de texto? Você pode deixar o mouse em cima, ou você pode clicar com o botão direito, propriedades, e aí você vai ter aqui. Então a gente tem um tamanho aqui de 18 bytes. Então esse arquivo possui 18 bytes. E é um arquivo pequeno que possui apenas o meu nome. Então temos 18 bytes. O que está acontecendo aqui é, estamos utilizando o sistema operacional do Windows, né? Então a gente está utilizando aqui o próprio Windows para gerar esse arquivo, né? Então a gente utilizou o Windows para gerar esse arquivo. Esse arquivo possui um tamanho e esse arquivo desse tamanho vai ser armazenado dentro de uma peça do computador, na qual a gente já viu que está aqui, que é o HD, né, que é um hardware. Então vou pegar essa imagem, ó, Ctrl C, e vou colocar aqui. Então esses 18 bytes de arquivos vão ser armazenados diretamente no HD. Então eles estão de forma permanente salvos no HD. Isso varia muito, né? Você pode ter o mesmo conceito com coisas diferentes. Então você pode ter foto, pode ter música, pode ter jogos.
tudo depende diretamente do que você quer. Então cada tipo de arquivo vai variar. Então vai variar de acordo com o que a gente tem. Eu vou fazer então um outro exemplo. Vamos pegar aqui, por exemplo, o WordPad. E a partir do WordPad eu vou colocar uma imagem. Vou pegar aqui uma imagem então aleatória, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui então HD. Pegar aqui uma imagem qualquer de HD. Só vou colocar mais conteúdo, tá? Então vou colocar aqui uma imagem, outra imagem. Bom, eu vou salvar. Então vou vir aqui em arquivo, salvar como. E aí eu vou salvar na área de trabalho, como esse documento, salvar. Pronto, vou fechar. Está salvo no meu HD. E aí esse arquivo aqui ele vai ter um tamanho, ó, de 2 megas, por exemplo. Então vamos utilizar o mesmo exemplo, ó, vou pegar aqui em novo. Vou copiar e vou jogar aqui, tá? Só para exemplificar. Então aqui é um outro documento. É a mesma ideia, o mesmo raciocínio. Então estou utilizando aqui o Windows. Vamos pegar isso aqui também e replicar para cá. E aí a gente tem um tamanho. Esse tamanho do arquivo são 2,75 MB. 2,75 MB. Que seria os famosos megabytes. Tá, deixa eu confirmar aqui. Isso, 2,75. Então vou pegar aqui, contornar. E aqui equivale. E da mesma maneira, esse arquivo, né, ele foi salvo aí no HD. Então quando eu cliquei lá em salvar como. Esses valores eles vão aumentando conforme o que você tem, né, de arquivo e de informação nesse arquivo. Então tudo isso pode variar constantemente. Você pode ter aí exemplos de filmes, na qual você pode ter um arquivo do tamanho de gigabytes. Outro exemplo é um filme. Então a gente pode ter aí um filme com, por exemplo, 1 GB, mas você pode ter um vídeo com 200 MB, uma imagem com 30 megabytes. Esses tamanhos eles vão ser diretamente proporcional ao que tem no arquivo. Quanto maior a qualidade, maior o arquivo. Então, se tratando aí de imagens, né, vamos pegar aqui uma imagem aleatória. Não vou pegar do HD, né? Senão vamos pegar aqui essa imagem, ó, do computador. Vamos utilizar ela diretamente aqui, que aí vai ficar mais claro. Então essa imagem do computador, vamos supor que ela tenha 15 megabytes de tamanho. 15 megabytes de tamanho. A partir do momento que eu copiei a imagem ou salvei, eu levei esses 15 megas para dentro do meu HD, que é uma peça física que a gente acabou de ver, né? Um hardware. Então 15 megas, que é um tamanho lógico, né? Levei diretamente para o meu HD. Então, para ilustrar essa imagem aqui, às vezes o pessoal vai confundir com o computador, né? Mas isso é uma imagem, então podemos dizer que é lógica. É um recurso lógico do computador. Esse recurso lógico possui um tamanho de 15 MB que está sendo armazenado numa peça física, que é o HD.
Então, já que a gente entende isso agora, sabemos que é físico, sabemos o que é lógico e sabemos que cada componente possui um tamanho por conta do sistema binário e dependendo do que se trata, o tamanho pode ser extenso ou não, de uma capacidade maior, a gente vai conseguir entender agora o carregamento de mídias. Então, se demora ou não, por que que demora. Quando você tem uma imagem ou um arquivo, independente do que seja, vídeo ou foto, ele vai possuir um tamanho. Para a pessoa visualizar este arquivo, automaticamente ela vai fazer um download deste arquivo. E aí entra então dois termos novos que a gente precisa entender. Download e upload. Vamos colocar aqui, ó. Então, o primeiro é upload e download. Vamos pegar essa imagem aqui. Na verdade, essa aqui tá melhor, ó. Upload e download. Então, fizemos todo o entendimento aqui. Vamos colocar aqui mesmo na lateral. Bom, quando a gente fala de download e upload, é uma forma de você enviar arquivos e receber arquivos. Quando a gente monta uma postagem ou uma página web, você vai montar de acordo com aquilo que você utiliza e geralmente utiliza um programa ou um software. Pega um conjunto de imagem, gera um conjunto de frases, texto, e aí você vai ter um resultado. E esse resultado pode ser, por exemplo, um anúncio ou uma postagem. Então vamos ver aqui, ó. Anúncio publicitário. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui, ó. Ó, esse aqui. Banho e tosa. Aqui seu cão sai um gato. Vamos lá, vamos copiar essa imagem. Bem simples, né? E aí a gente tem aqui então um arquivo. Esse arquivo, vamos pegar esse outro aqui. Cadê? Da Coca-Cola. Vamos pegar esse outro aqui. Esses arquivos, eles possuem um tamanho. Então eu vou colocar de forma aleatória, tá? Eu vou colocar então que esse aqui é 5 MB, o banho e tosa. E esse outro arquivo aqui eu vou colocar que são 25 MB, megabytes. Tanto esse quanto esse, eu vou fazer o upload dele. Ou seja, esses arquivos eu vou subir eles para minha plataforma. Que plataforma é essa, professor? Aí depende, né? Se você vai colocar, por exemplo, isso aqui em um site, você precisa ir até o seu site, né? Então a gente vai ter aqui o servidor. Ou seja, a gente vai ter supercomputadores e você paga por isso, né? Onde os seus arquivos vão ficar armazenados e as outras pessoas vão acessar através do link o seu site, que automaticamente vai cair nessa sala, num servidor. Mas calma que a gente já vai explicar melhor, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar então aqui e vou pegar aqui. Vamos lá, então temos dois arquivos, ó. Deixa eu organizar melhor. E esses dois arquivos eu estou fazendo upload, ou seja, tanto esse quanto esse estão dentro da minha casa.
estão no meu computador. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou transportar então esse aqui para cá e esse aqui também. Isso aqui tem um nome, tá, pessoal? Eu vou colocar como servidor, mas seria um data center, tá? É uma aula mais voltada para redes. Então, meu servidor está aqui. Eu vou transportar essas imagens para cá. Quando eu coloco casa, eu quero dizer que é o meu computador, tá? Então, essas duas imagens. Esse é o processo, né, de upload. Vamos utilizar então aqui a ferramenta de captura. A gente está fazendo aqui então o upload. Vou pegar essa imagem aqui, ó. Aí depois a gente exclui a principal. Então esse processo é o upload. Agora, quando uma pessoa acessa o seu site da casa dela, por exemplo, ela vai fazer o contrário, né? Ela vai pegar esses arquivos que estão aqui no servidor e vai baixar diretamente no seu computador. Então vamos pegar aqui uma imagem, né? Usuário de PC. Vamos ver se aparece uma imagem bacana. Vamos pegar essa daqui, ó. Vou copiar e vou colar. Então o usuário navegando na internet vai ter o acesso ao servidor, né? Ele vai entrar lá no seu site ou no seu perfil. Vamos colocar aqui então que seja, por exemplo, www.profiancoelho.com.br. É um exemplo, tá? Então ele acessou. Quando ele acessa o Prof. Ian Coelho, é a mesma coisa dele estar acessando aqui, né, o nosso servidor. Então o nosso servidor vai ter esse nome, Prof. Ian Coelho, né? Isso explicando da maneira mais simples, tá, gente? Existe toda a parte técnica, né? Tem toda uma aula por trás disso aqui. Quando ele entrar na página e visualizar esses arquivos, o computador dele automaticamente, por estar visualizando, faz o download desses arquivos, né? Então esses arquivos vão ser baixados diretamente pelo usuário. Então ele vai conseguir ter o acesso a essas informações. Então vamos colar aqui. E aí sim aparece para ele as imagens aqui e a outra também, né? Então acho que vai pegar como um todo. Tudo bem, eu vou deixar só como exemplo essa, tá? E isso sim a gente chama de download. Vamos pegar aqui a ferramenta de captura. Copiar. Então esse é o processo de download. Agora sim a gente tira essa imagem. Vou colocar para cá e para cá. Tá? Então a pessoa da casa, né, o usuário, fez aqui as suas artes e mandou esses arquivos para os servidores pagos em um local específico. Isso se chama upload. Ela fez o upload de 30 megas de imagens. E aí o usuário logou até o site e fez o download da imagem em qual ele clicou de 25 MB. Isso se chama download. E qual que é a importância disso, professor? Dependendo do que você constrói, seja uma imagem, vídeos na sua página, entre outros arquivos, você pode tornar uma navegação lenta baseado-se na internet do usuário. Então, se o usuário possui uma internet em casa de 10 megas, ele vai fazer o download dessa imagem a uma velocidade de 10 megas. Caso ele tenha uma internet de 100 megabytes, 100 megas,
ele vai fazer um download referente a 100. Então, quanto maior esse número, melhor, mais rápido vai ser o download dos arquivos. A mesma coisa que vale para o upload. Conforme, né, dependendo do que você contrata, o upload é proporcional ao download que você tem, né, a velocidade de internet, e você consegue enviar esses arquivos mais rápido. Mesma coisa para fazer o download rápido desses arquivos. Então a gente precisa se preocupar com isso. Tudo que você tem na sua página ou na sua postagem é armazenado a partir do momento que você envia para a plataforma. Até mesmo as suas fotos no Instagram, quando você envia ela, ela vai ter um tamanho e vai ser armazenada em servidores do Instagram, por exemplo. A mesma coisa com o Facebook, Google, Twitter, etc. Então essas imagens vão ser replicadas através de um servidor e outras pessoas vão fazer o download desse arquivo pelo simples fato, né, de visualizar. Ela visualizando, ela vai ver de uma parte online, mas ela pode salvar no computador também essa imagem ou este vídeo. Então a gente precisa ter um controle do que posta, pois cada arte ou mídia digital vai possuir um tamanho e isso pode implicar diretamente no funcionamento da sua página. Então vamos ver um pouco na prática um exemplo bem claro disso. Então vamos entrar aqui em uma página aleatória, vamos entrar aqui por exemplo da Apple. E a gente vai entrar aqui no site da Apple Brasil. Quando você entra aqui, por mais que você tenha menu, temos aqui texto, você possui algumas imagens. E essas imagens, se você clicar com o botão direito, ó, algumas você não consegue salvar elas, tá? Mas se você clicar, te leva a uma outra página. E aí você tem aqui, ó, mais imagens, ó, botão direito também, agora sim, ó, salvar como. E aí você tem aqui um arquivo que ainda é HTML, não é nem a imagem. E aí você tem alguns efeitos visuais. Ó, você tem alguns efeitos de página CSS, mais imagens, imagens interativas, onde a gente tem recursos de CSS, provavelmente, com JavaScript. Ó, mais imagens. E isso pode tornar uma navegação lenta dependendo do que o usuário tenha de oferecimento para ele mesmo. Então, se o computador é lento, se a internet é lenta, vai impactar. Né? Aqui você tem uma espécie, ó, como se fosse um GIF, né? Podemos considerar um vídeo também. Mais imagens, textos, que esse texto está como se fosse uma imagem também com efeito CSS. Mais imagens, texto, vídeo. Né? Então tudo isso, ó, tem um carregamento. Mais coisas. Mais coisas. É muito, né, gente? Então, claro, hoje em dia os computadores estão melhores. Né? Mas a gente não podia ter essa estrutura anos atrás. Né? Então vai se modificando, ó, mais vídeos, ó. Mais imagens, cada um, né, colocado em um canto específico, todo um alinhamento, ajuste, ó, mais efeito, bem mesmo o cara da Apple, né, mais imagens, ó, muita coisa. Às vezes a experiência que está sendo aqui, ok, né, pelo computador, pela internet, mas em alguns casos não. Talvez reconheça isso também, né, o próprio site. Olha que interessante, ó. Né, tudo isso só com scroll do mouse. Mais
vamos de novo, ó. É uma espécie de vídeo, ó. Aqui também. Imagina o tanto de informação que é jogada dentro do servidor para ser mostrado aqui para o usuário. Então eu sempre gosto de mostrar esse exemplo aqui da Apple, mas é a mesma coisa, é esse efeito que a gente tem aqui, né, do upload e do download. Ó, mais efeitos também. Aqui o chip, né? E é tudo bem clean, né? Bateria. Ó, 5G, mais exemplos. Tem hora que até deu uma travadinha aqui, né? Para colocando o efeito, ó. Mas nada relevante, ó. Ainda tem mais ainda, ó. Bastante coisa, né? Se a gente for olhar aqui no com o botão direito o gerenciador de tarefas, ó, tem bastante coisa, ó. A lousa digital, o programa para gravação, a página, ó, consumindo muita memória, né? Pois tudo que a gente está vendo aqui está sendo armazenado na memória RAM também, né? Para a gente visualizar esse efeito. E isso é bem bacana, né? A gente começa agora a entender com outros olhos, né? Então uma página desse nível, né? Se isso aqui já seria trabalhoso de identificar, fazer o upload de arquivos, né? Alguma arte, imagina uma estrutura como essa, tá? Então você precisa se importar com isso também, né? O que você vai proporcionar para o usuário. Então, se for vídeo, se for imagem, vai ter um tamanho, isso pode impactar. A gente pode comprimir esses arquivos também. Tem muito recurso na internet na qual você consegue diminuir o tamanho da imagem. Às vezes perde um pouco da qualidade, às vezes não. Mas esse é o intuito por trás, tá? Por mais que a gente não viu o funcionamento de cada peça, tá? A ideia do curso não é essa, mas a gente pode entender que uma mídia, ela depende do que? Do seu tamanho e da capacidade do computador e, claro, provedores de internet também vão impactar, independente se é um site ou uma rede social. Eu coloquei como exemplo o site que é mais fácil de visualizar. Então, só recapitulando, né? A gente precisa do computador, às vezes o celular também resolve, tá? Dependendo do que você quer. Mas você tem o hardware, você tem o software, parte física, parte lógica, que é um conjunto que forma o computador. Exemplo de parte física, mouse e teclado, aquilo que você pode tocar. Parte lógica, programas, jogos. E aqui eu exemplifiquei mais ainda, né? Então, um exemplo, uma memória RAM, que é responsável por tudo aquilo que a gente vê na tela ficar armazenado nela, até que o computador seja desligado, ela perde essas informações. O HD, que armazena de forma permanente os seus arquivos salvos pelo usuário. E a CPU, o processador, que é o responsável por processar as informações. Resumindo, o processador que faz a interpretação dos números binários. E aí coloquei os exemplos de parte lógica, que são programas, né? Então, sistema operacional, Windows, macOS, Linux, o VS Code, que é um programa para a gente digitar códigos referente à construção de páginas, navegadores padrão, né? Google Chrome, Mozilla, entre outros. Vimos um pouco de sistema binário, então o computador ele se baseia sempre em sistema binário, 0 e 1, pode ser considerado um pulso elétrico ou não também, tá? E isso impacta diretamente. Bom, e aí a partir desse sistema binário, temos o bit, né, os bits, onde você junta
8 bits te forma um byte. Um byte você junta mais 1024, vira 1 kilobyte. 1024 kilobyte equivale a 1 megabyte. 1024 megas vira 1 giga. 1024 gigas vira 1 tera. E por aí em diante. Então, como o computador só entende sistema binário, toda a informação é repleta de zeros e uns. E geram-se os tamanhos, né, o que a gente chama aí de unidade de medida. Fizemos aqui até uma comparação, né, que se 1 byte equivale a 8 bits, então 2 bytes equivalem a 16 bits. Vimos também que esses arquivos, né, trazendo para a prática, a gente utiliza uma plataforma, eu coloquei como exemplo Windows, mas poderia ser Linux também. E a partir disso você tem um arquivo tem um tamanho e ele é armazenado no HD. Outro exemplo de um outro arquivo um pouco maior também no HD. E aqui o exemplo de uma imagem. Então a imagem também vai ter um tamanho armazenado no HD. E é o que você tem no HD ou no celular, você precisa fornecer para a sua plataforma, seja um site ou uma rede social. Então a gente transfere aquilo que tem, eu coloquei como casa, né, para a internet, o servidor, e isso a gente chama de upload. Contrapartida, o usuário vai acessar o servidor através do site. Quando entrar ou clicar, pode ser também a rede social. Estou usando o exemplo de site, mas pode ser considerada a rede social também. O usuário vai fazer o download desta imagem, deste arquivo, diretamente no seu computador. Então isso é o download. A gente viu que foi upload e download. E aí vimos na prática com o exemplo da página web. Bom, então o usuário ele não se preocupa com esses recursos. Simplesmente ele quer entrar na página, né, ou no perfil, e nem sequer passa pela cabeça, às vezes, se por que trava ou se é rápido ou não abrir determinada postagem ou site. Cabe ao próprio desenvolvedor, quem cuida das postagens, ter um zelo e um cuidado com essas informações se tratando de mídias. Quando você entra na internet, né, você tem aqui, por exemplo, algumas formas de reduzir o tamanho, né? Só que tem que tomar um cuidado, né? Tem muita coisa na internet, sites aleatórios também, né? Tomar cuidado com spam e vírus, tá? Como, por exemplo, você coloca aqui, ó, redução de tamanho de arquivos, por exemplo. Então tem muita coisa, né? É o que a gente chama de comprimir. PDF, entre outros. Tá? Então tem bastante coisa, né? O pessoal até coloca aqui algumas, ó, no site oficinadanet.com.br, algumas ferramentas. Então PDF, ó, a maioria aqui, ó, tem imagens também, né? Então você tem uma imagem, quer reduzir o tamanho dela, falando em megas, né, ou em gigas, mas como é uma imagem, né, então o tamanho dela vai ser em megabytes. Então você tem aqui, por exemplo, uma imagem de 15 megas, quer reduzir ela, por exemplo, para 7, é possível? É possível. Entre outras, tá? Olha o anúncio aparecendo aqui, ó, do Avast, né, um antivírus. Aqui PDF também, PDF. Algumas opções são online, outras opções você tem que baixar uma ferramenta, né? Antes, a maioria das informações ou alguma coisa que você iria fazer no computador precisava-se de um programa. Depois, com a evolução, né, e a internet ficando mais rápida, você tem esse programa online, então dá para fazer muita coisa online sem baixar nada no computador. Cortar música, cortar um vídeo, juntar um vídeo com outro,
Tá? Então não se preocupe, o primeiro passo é entender o que você quer e a partir disso você pode buscar informações na internet também. Então você tem duas artes e você gostou dela, só que as duas são arquivos diferentes. A gente pode tentar converter para um tipo de arquivo e juntar essas informações. É possível? É possível. Você quer colocar um vídeo, porém você finalizou o vídeo, fez outro, gostaria de juntar como se fosse um. É possível? É possível também. A gente tem várias ferramentas. O próprio Windows também te dá essa ferramenta, né? Quando você clica no vídeo, vai ter uns 3 pontinhos e você consegue editar. Só tem que tomar cuidado, né, no dispositivo de saída, pois às vezes você diminui a quantidade de resolução, fica uma quantidade baixa que impacta diretamente na resolução do arquivo. Tá? Então a qualidade pode ser ruim ou não, né? Porque não faz sentido, né, gente? Você tem um arquivo X que, baseado nas informações binárias, gera-se um tamanho. Se você reduz o tamanho, você comprime, tem que ser uma técnica muito boa, uma programação muito boa para não perder a qualidade. É a mesma coisa para assistir um filme em HD, né? Uma qualidade alta. E aí um filme com uma qualidade ruim. Mesmo exemplo com um vídeo no YouTube. Quando você coloca uma resolução baixa ao vídeo, diminui-se a qualidade. Qualidade boa, aumenta-se a qualidade. E isso impacta diretamente aqui no upload e no download. Você pode ter o arquivo base no servidor e o usuário pode escolher a qualidade que ele quer baixar. Então, qualidade, por exemplo, alta, qualidade média e baixa qualidade. E isso aí vai emplacar no que, né? Impactar diretamente na qualidade da imagem. Então, ao invés de ser, por exemplo, alta, que seria os 25, ele escolheu uma qualidade baixa, a imagem vai vir com, por exemplo, 5 megas. Só que numa qualidade ruim, tamanho menor, depende, tá? Eu tô colocando como exemplo aqui. Então isso fornece uma solução para o usuário também. Entre outras soluções que são pagas. Né? Então muita coisa na internet você pode fazer de forma paga, né? Ou não também. E um vídeo para o servidor e simplesmente você coloca o link do vídeo no servidor e aí ele te dá uma plataforma que te dá o acesso ao vídeo. Então quem precisa se preocupar é o YouTube. Claro que o vídeo ele tem que estar como upload lá no YouTube. Você tem que armazenar ele nos servidores do YouTube. E acontece muito, tá? Armazenamento entre servidores, aí você consegue acessar um ou outro também, tá? Então tudo isso impacta diretamente. Vamos colocar aqui o exemplo, ó. Tá? Bem simples. Uma curiosidade interessante, pessoal, é que quando você tem a imagem e vai inserir ela dentro de um site, não necessariamente você coloca a imagem junto com o texto, e sim você coloca uma referência para a imagem dentro do texto. Parece um pouco confuso, né? Mas em aulas de programação web mesmo, front-end, HTML, CSS e JavaScript, funciona dessa maneira. Então imagine que você tenha, por exemplo, uma pasta, e dentro dessa pasta você vai ter alguns arquivos. Então você vai ter um arquivo de texto, e esse arquivo de texto ele pode ter os códigos que chame, faça referente a um arquivo que você tem aqui, que é uma imagem. Então dentro dessa pasta a gente vai ter aqui, por exemplo, a imagem. E aqui o arquivo de texto. Vamos colocar aqui. Então esse arquivo de texto, ele de forma direta,
vai chamar a imagem que está armazenada aqui dentro da pasta. Ou seja, nessa pasta a gente tem que ter tanto o arquivo quanto a imagem. E quando for mandar esses arquivos para o servidor, você manda a pasta inteira para o servidor. E aí vai o arquivo de texto mais a imagem, tá? Então, vamos colocar aqui como a nossa pasta. Mudar a cor, né? Amarelo para ficar padrão. Mas isso aqui é temas para HTML, front-end, tá? Vou colocar aqui como exemplo de tema de HTML. Tema bem bacana aí. Ok? Então, independente da plataforma que você utiliza, o que você utiliza para criar suas artes, suas páginas, o conceito sempre vai ser o mesmo, falando-se de carregamento de mídias, seja para fazer o download, seja para fazer o upload, ou na página, ou numa plataforma, ou numa rede social. Na rede social a gente não precisa se importar tanto, né? Porque é algo já pronto, né? A plataforma já está tudo lá, você só faz o carregamento, às vezes uma imagem de uma qualidade, por se tratar dentro da plataforma, Instagram ou WhatsApp, a qualidade da imagem às vezes cai, mas lá nas configurações você consegue mudar também, né? Já repararam? Quando você vai postar algo no status, a qualidade cai da imagem, então tem que tomar esse certo cuidado, né? E isso às vezes não é interessante. Você quer dar uma ênfase para sua arte, com a qualidade baixa não fica tão interessante, tá? Bom, pessoal, então é isso. Nossa aula chega ao fim. Carregamento de mídias, um pouco de teoria, um pouco na prática. Não tem tantas ferramentas, pois cada usuário tem a tendência de usar uma. E aqui é só uma maneira de mostrar de forma geral, pois esse tema ele pode ser abordado futuramente em outras aulas voltadas aí a front-end, back-end, né, que é a programação diretamente com imagens, tá bom? Valeu, pessoal, até uma próxima aula. Tchau, tchau.